Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Obrigado. UTI. Seguindo aí a mesma linha, fico feliz da aula de debatida com você. Boa, não, meu irmão. Você bastante. Uma das coisas que eu mais adoro ser professor é que eu aprendo pra caramba. Mesmo conseguindo esquecer, leciona há muitos anos, você sempre aprende alguma coisa nova cada um. Vamos lá, UTI. Seguindo aí para quem não veio nas outras aulas, né? Seguindo a mesma linha, eu não vou aprofundar muito nos conceitos lá de dentro, tá? Para não criar confusão e principalmente aí não deixar uma grande quantidade de pessoas, né, em exame ou coisas parecidas. A primeira aula tinha poucas pessoas, não, eu vou repeti-la, porque nós vamos abordar hoje o que o enfermeiro de UTI tem que fazer para receber um paciente. Tá? E vocês que já estão tendo aula comigo já começaram a perceber que eu não falo só as coisas clínicas. Eu não sou apenas clínico, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou administrativo, eu sou gerente. Eu faço muitas questões gerenciais. Então, antes de mais nada, eu espero que vocês nunca passem por isso, porque foram várias as vezes que eu recebi telefonemas de colegas, né, das enfermarias, e por vezes até de PS, assim, ó, eu preciso de uma vaga para ir na UTI. Né? Primeiro, não sou eu, enfermeiro, que vou te ceder a vaga. Okay? Isso é uma discussão de médico com médico. Se o médico intensivista avaliar que o paciente precisa da vaga, ok, a vaga será cedida, independente da minha vontade ou não. O máximo que eu posso fazer é disponibilizar administrativamente a vaga. Mas eu já recebi várias ligações de vários colegas que diziam: "Pastor, enfermeiro, o paciente está muito mal." Ok. A primeira pergunta que eu fazia para eles é: números. Me dê números. E aí, muitas vezes ele fala assim: "Amigo, só um minuto, peraí que eu já te ligo." Ou às vezes, quando a vaga já estava cedida, né, ele fala: "Vitor, tem um paciente aqui que vai subir, a vaga já está cedida, posso te passar o caso?" Claro que você pode me passar o caso. Quanto estão os números? Que números? Números dos sinais vitais. Ok? Não dá para você conversar com alguém sem que você tenha números na cabeça. E tem números que vocês têm que decorar, porque são números obrigatórios para a nossa prática. Ok? Apenas a alteração dos sinais vitais é suficiente para uma internação da UTI? Depende da alteração. Às vezes a gente avalia mais coisas além da alteração. Mas vamos começar com números. Quais são os sinais vitais deles? Frequência cardíaca. Beleza. Mínimo e máximo. Já vimos isso. Quem veio na primeira aula, deixa a galera quebrar a cabeça aí, por favor. Mas perfeito, é isso mesmo. Número mínimo. 50. Não, mínimo. Vamos falar primeiro o mínimo. O que é o mínimo? Significa, calma, significa, abaixo deste número, a pessoa é considerada BRAD. Ok? Ou ela vai ser BRAD, ou ela vai ser hipo. Ok? BRAD ou hipo, os dois vão trabalhar com redução. Tá bem? Redução do quê? Então, ótimo. Para no número, pelo amor de Deus. 60, ok. Não, primeiro mínimo. Agora
fórmula, ela vem lá da fisiologia do exercício para os atletas campeões. Né? Quando a gente assiste às Olimpíadas, tem um monte de atleta que participa e alguns que estão lá para ganhar. Ah, eu sou medalha de prata, grande porcaria. O segundo é o primeiro dos últimos. Ok? Mas o que? Né? Isso para uma pessoa que treinou para ser campeão. Vamos pegar aí o Michael Phelps. O Michael Phelps, uma medalha de prata para ele é lixo. Você não quer? Eu estou aqui para ganhar um ouro. Vou pegar aí o Usain Bolt. Mesma coisa, uma medalha de prata para ele é uma vergonha. Ele está lá para ser campeão. Então, lá na fisiologia do exercício, existem cálculos para a frequência cardíaca máxima. Aí na cardiologia, né, fez-se uma simplificação desse cálculo que ajuda bastante, ok? Como nós não somos atletas que vamos ganhar medalhas olímpicas, nós vamos trabalhar com a frequência cardíaca máxima. Isso leva para a vida de vocês. Vocês lembram da fórmula? Muito bom, 220 menos a idade. Por que essa fórmula ajuda bastante? Porque essa fórmula vai te mostrar que quanto mais novo for a pessoa, maior é a possibilidade do batimento cardíaco dela. Quanto mais velha for a pessoa, menor é o batimento cardíaco dela. Então imagina. E qual que é o padrão de normalidade? O padrão em que as pessoas falam assim, ok, o meu batimento está ali dentro de um padrão de normalidade. Qual que é a máxima mesmo? Qual que é a máxima? A máxima? 100 batimentos por minuto. Toda vez que eu falar em frequência, nós estamos falando no número de ocorrências por um determinado tempo. Isso determina uma frequência. Aqui no caso da frequência, a gente sempre vai aplicar o padrão 1 minuto. Então você pega 50, 10% seria 22, 20% seria 44, 30% seria 66. Dá um pouquinho mais do que 20%. Se a gente chegar ali nos 50. Que horas que o batimento de vocês vai estar próximo de 50? Não, nada. A maioria das pessoas que não são atletas vai ficar entre 60 a 90. Quem não treina exercícios aeróbicos. Ok? Na época que eu cuidava de atleta, eu lembro que os maratonistas tinham os batimentos cardíacos que variavam de 28 a 38. Porque o cara era atleta. E ela nem era atleta campeão, era só um atleta amador. E aí você pega o 100. 100. Se for pegar a metade aqui, 50%, seria 110. Você percebe que está abaixo de 50%? Então a maioria das pessoas vai trabalhar entre 30% a 45% do batimento. Que é o que a gente está neste momento. Quando a gente vai fazer lá a atividade física, o seu instrutor, ou na frente da esteira, ou grudado na esteira, vai estar lá um número, ou 130 ou 140. Ó, você chegar nesse número, reduz o ritmo. Por quê? Porque aí é o padrão em que vai colocar um risco para a pessoa é quando ela chega próximo de 70% no batimento. Tá? Quando chega próximo de 70%, acima de 70%, o indivíduo já tem o risco. Então, 220 menos 66 daria ali 156. Por isso que eles colocam 140, né? Para você não chegar aos 70. Entendeu? 154 que eu falei? 156 não, é 154. Porque é 220 menos 30%. 30% a gente viu que era 66, correto? 220 menos 66, 154. Percebe? Porque lá na esteira
no sentido de assistolia, a gente vai ver isso. Mas uma parada no sentido de fibrilação ventricular é não. Então a gente não chega dentro desse contexto. Tudo bem? Tudo bem? Padrão de UTI. Acima de quanto? Eu vou começar a me preocupar lá na UTI. Quando eu estiver chegando nos próximos dos seus 100%, dos seus 70%. Mas eu não vou esperar chegar nisso. A gente vai colocar aqui a partir de 120 batimentos por minuto. Logo, professor, isso é uma regra? É uma regra para as pessoas que não são cardiopatas. Ok? E uma regra para adultos, que vai de 20 até 60 anos. Tá? Quando entra na questão do idoso, quanto mais velho for o indivíduo, menor é o batimento cardíaco esperado. Dependendo da idade do indivíduo, o indivíduo tem 90 anos, está com batimento cardíaco de 90, eu não vou olhar para isso e achar que ele está bom. Ok? Só que nós não vamos aprofundar no envelhecimento. Ótimo. Frequência respiratória. Mínimo e máximo? E aí aqui, o que nos deixaria preocupados aqui é quando está abaixo de 35. Tá? Quando está abaixo de 35, você fala, opa! Eu lembro que quando eu vi o maratonista, como eu já estava estudando fisiologia, foi a minha primeira pós-graduação, foi fisiologia do exercício. Eu já trabalhava no cuidado de atletas, né? Essa pessoa estava lá na ortopedia, foi uma prova onde eu trabalhava, foi uma enfermeira que me chamou ouvido e veio dar uma olhada nisso aqui. Ela falou assim, e isso aí? Eu falei, relaxa. Falei, por quê? Falei, tem que mandar com isso. Ela falou assim, o coração dele, quando chega a 100, significa que o exercício dele está uma conta, ele não vai conseguir terminar a maratona. Então o coração dele tem que ser assim mesmo. Uma porrada no coração dele equivale a umas 10 no nosso coração. Uma contração do coração dele. Maravilha. Ok? Abaixo de 35, você já fica bem preocupado. Dependendo do paciente, óbvio, né, a gente pega aí até 40, tá? Mas é um número para já deixar a gente de sobreaviso. Professor, numa prova você vai cobrar os números de UTI? Não. Na prova eu vou cobrar o quê? Os números normais. Vocês têm uma predicação e é vergonhoso errar essa pergunta. Ok? Por quê? Vocês são enfermeiros. Vocês vão estar com pessoas na rua. Vocês vão avaliar os sinais vitais das pessoas. E aí elas vão olhar para a tua cara e vão falar assim, e aí, eu estou bem? Eu não sei os padrões. Tá? Frequência respiratória. Mínimo 12. Na verdade, assim, nós temos o mínimo da literatura e o mínimo da prática. Ok? A literatura me dá o mínimo de? Não. 12. Na prática, a maioria dos lugares que eu trabalhei adotava como um padrão o 14. Então aqui é literatura e aqui é a prática. Ok? Tinha lugares que batia e falou, quando bater 14, você já entra com um quadro de intervenção. Já trabalhei num lugar que ele até falava, bateu 16, já começa com medidas de intervenção. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o indivíduo está num sono profundo e aí a respiração dele cai bastante. E o máximo? 20? 18? 22? 24?
quanto, Guilherme? 22. Na prática a gente usa quanto? 24. Tá? Literatura prática. Para quem já trabalha na área, vai entender o que eu vou dizer, ok? Para quem não trabalha na área, abram os ouvidos. Eu não acredito em nenhum número de frequência respiratória de nenhum profissional, exceto se ele for um fisioterapeuta especialista em reabilitação respiratória ou se ele for um pneumologista. Se ele não for um fisioterapeuta especialista em reabilitação respiratória, ou se ele não for um pneumologista, ele está mentindo. É um mentiroso. Por quê? Porque ninguém conta a frequência respiratória hoje na prática. Por quê? Porque ninguém mais tem relógio de pulso. O controle de infecção hospitalar tem um lado bom, um lado muito bom, porque o objetivo é controlar a infecção hospitalar. O relógio de pulso é um ponto de acúmulo de sujeira e é um ponto de risco de levar micro-organismos ao paciente. Perfeito. Tira-se o relógio de pulso, tiram-se todos os anéis. Ah, eu sou casado há 20 anos. Que se dane você e seu marido. Você vai trabalhar aqui, guarda o seu anel. No final do seu plantão, você põe de volta o seu anel. Ok? Vimos bastante isso lá na aula de centro cirúrgico. Então, o lado bom é a infecção. Beleza. E o lado ruim? Você vai contar a frequência respiratória? Como? Se você não tem um relógio. Como? Eu vou contar a frequência respiratória. Até porque tem hospitais que obrigam nós, enfermeiros, a brigar com a equipe para não ficar grudado o tempo todo no celular. Não está mudando. Hoje as pessoas se perdem, né? Naquele vicia, o celular ele vicia, aquele ficar jogando para cima, né? Dá um barato aí, um monte de estudos mostram, né? Um aumento de dopamina, porque dá um barato. Aí a pessoa vicia. E aí se você não tem um cronômetro, você vai contar a respiração como? Cara pálida. Mas as pessoas põem um número. Eu não acredito em nenhum daqueles números. Porque ele está mentindo. E quem trabalha na prática sabe disso. E pasmem. Você não consegue ficar, nós seres humanos normais, 3 minutos sem respirar. A gente já desmaia. Pouquíssimas pessoas aguentam 4 minutos. Pessoas muito treinadas vão aguentar 5 minutos sem respirar. A partir do 6º minuto, nós, réis mortais, já começamos a ter morte neurológica. A partir do 7º minuto, a chance de você não voltar mais é enorme. É um padrão extremamente importante, mas negligenciado na prática. Como vai se resolver isso? Não sei. Eu levo o meu celular, porque eu não acredito em ninguém. Mas aqui, ok, professor, e agora? Porque se a pessoa tiver com uma respiração muito baixa, vai comprometer a oxigenação dessa pessoa. Ela vai ter uma quantidade de oxigênio entrando muito pequena e a quantidade de gás carbônico que sai muito pequena. Porque quando eu penso em respiração, a maioria das pessoas pensa em suporte de oxigênio. Beleza, eu preciso pegar o oxigênio. Importantíssimo. Mas
tão importante, mas tão importante, que parte do gás carbônico vai embora no xixi. De tão importante que é jogar o gás carbônico para fora. Por isso que na hora que nós urinamos faz igual o refrigerante. Porque ali tem gás carbônico. Da mesma forma, quando uma pessoa está numa angústia respiratória, e aí a partir da próxima aula nós vamos começar a abordar algumas patologias. Quando a pessoa está numa angústia respiratória, na sua cabeça, e eu vou repetir isso quando a gente chegar nessas aulas, na sua cabeça tem que vir, a pessoa está se afogando. Você olha para uma pessoa em angústia respiratória e imagina ela se afogando. Já tive o desprazer de ver algumas pessoas morrendo afogadas. É traumatizante de ver, e já tive o desprazer de cuidar de algumas pessoas em angústia respiratória. Óbvio, eu faço o meu trabalho, auxilio o médico no procedimento de intubação, né, segue o paciente e mantém ele estabilizado na UTI. Por quê? Porque ele está se afogando. O desespero é o mesmo, a única diferença é que o nariz dele está no seco, esperando o mesmo ar que você. Só que não chega. Né? Não me interessa encher os pulmões, me interessa encher o sangue de oxigênio. Da mesma forma que me interessa tirar o gás carbônico. Então, professor, então você está me dizendo que todo mundo mente? Eu não vou dizer todo mundo, porque eu tiro a exceção do fisioterapeuta, que trabalha com reabilitação respiratória, então é o trabalho dele, e o pneumologista. O resto eu não acredito em ninguém. Tá, e aí? E agora? A pessoa vai me dizer que o padrão respiratório do paciente está alterado na frequência. Como é que eu vou ter certeza? Porque aí nós vamos ter duas condições aqui. Nós vamos ter a saturação. Qual que é o mínimo? 94, 95. Não existe, eu procurei em todo o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia, tisiologia, não tem um número claro e preciso, ok? Na prática, a gente usa 95. Por quê? Porque a partir de 94 eu já ponho um cateter. E o máximo, óbvio, não tem como passar de 100%. Aqui, nós vamos colocar o número perigo de UTI 88%. Tem lugares que quando bate 87%, o paciente já é elegível para tudo. Na época da Covid era assim que a gente usou. Exceto para um paciente que é pneumopata, ok? Ele tem uma pneumopatia crônica, o que importa. Se é asma, se é DPOC, se é bronquite, bronquiolite, se é enfisema. Um paciente que tem uma pneumopatia crônica, ele se acostuma a uma saturação mais baixa. Tá? Você bate o olho, você vê lá 88, você vê a pessoa, já é o pneumopata crônico? Já é o enfisema. Ok. Esse é o padrão de normalidade dele. Tá? Então, quando eu olho a saturação, já vai me corroborar a frequência. E aqui, na frequência, o que também vai me corroborar são os características da respiração. Quando a gente for falar de pneumopatias, eu volto a falar
característica da respiração. Mas a gente vai usar aqui, principalmente, característica sons e uso de musculatura acessória. E aí na aula eu volto a falar. Tá? Aqui eu vejo às vezes os enfermeiros querendo descrever, está usando o serrátil anterior junto com o platismo e o peitoral. Esquece o nome do músculo. O que importa o nome do músculo? O que importa? E nessa hora eu literalmente assim, estou CPA para qual é o músculo. Eu vejo um padrão. Putz, essa pessoa está realmente com dispneia, que é a dificuldade de respirar, ok? Porque quando a gente entra num valor elevado, nós vamos ter ataque ou hiper. Eu vou ter aqui a aceleração. Aceleração. Ou apenas elevação. Quando a respiração está acima do número 24, se ela já está em 25, eu já uso a terminologia TAC. Eu não uso terminologia nenhuma, nem quando eu passo o plantão, nem quando eu escrevo. Por quê? Porque taquipneia pode ser 25, pode ser 30, pode ser 35, pode ser 40, pode ser qualquer número acima de 24. Eu ponho o número. E aí você que olha o número e tire as suas conclusões. E quando eu recebo o plantão, meu paciente está dispneico e taquipneico. Ok, qual é o valor da frequência? E qual é o valor da saturação? Peraí que eu vou ver. Aí isso é muito chato. Não, chato é eu ter que parar o que eu estou fazendo para conversar com você, que não sabe nem os números do paciente no caso que você está aí passando. Eu não te liguei para pedir esse paciente. Você está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo o meu. Se você não sabe fazer o seu, não é problema meu. É problema do seu supervisor. Aqui eu só sou um enfermeiro, porque eu não sou um professor. Não vou te ensinar nada. Nós somos colegas. Só que eu quero saber o número. Dispneia, taquipneia, taquicardia, hipertenso. Eu quero saber números. Quais são os números? Me dê números. Por isso, vocês têm que decorar esses valores. Temperatura. Vamos começar do mínimo primeiro, por gentileza. Mínimo 36,5, 35. Quem dá menos, quem dá mais. Está colando aí, né, ali? Não? Tá bom. Oi? Quanto? 36? 36 ou 35? 35. 35. Já cheguei a admitir pacientes que estavam com 33,7. Malandro, você já está com o pé na copa, meu Deus. Isso a gente descrente e volta. E o pior, né? Quando as pessoas. A gente também vai falar um pouquinho de intervenção na hipotermia. Quando a pessoa está assim, você vê lá os profissionais de enfermagem enchendo o paciente de cobertor. Você fala, oh my God. É assim, né? É assim, não. Porque não adianta, o corpo dele já está gelado, filho. O cobertor só segura a temperatura. A gente precisa jogar calor ali dentro. É mais fácil dar uma sopa de feijão que vocês são os mas não tem outras intervenções mais simples. Não me quero um secador do hospital, uma
Ministério da Saúde define 37,4, ok? Então nós vamos parar no número do Ministério da Saúde, 37,4. Por quê? Porque acima deste valor já é um problema. De 37,5 a 37,7, nós chamamos isso de pico febril. E acima de 38, febre propriamente dita. Ok? Dependendo do quadro do paciente, você já tem um paciente que está num quadro infeccioso, quando ele bate 37, eu já começo com medidas. Eu não espero elevar, eu evito que se eleve. Já com 37, tem um monte de medidas que a gente pode fazer para reter a temperatura dessa pessoa. Ok? E a pressão arterial? Na verdade, nós temos a hipertensão ou hipotensão diastólica, a hipertensão ou a hipotensão sistólica, ou quando as duas estão hipotensas ou as duas estão hipertensas. Ok? Na vida comum, a hipotensão é uma dádiva. Mas, no ambiente de terapia intensiva, a hipotensão é um perigo, porque a gente tem as drogas vasoativas hipertensivas, para elevar a pressão do paciente. Da mesma forma que nós temos drogas vasoativas hipotensivas, para baixar a pressão do paciente. Quando a gente pensa na diastólica, qual que é o valor? Percebe que nós temos, o valor ele é bem complexo, a tabela da pressão ela é um pouco maior, né? Eu vou mandar para vocês a tabelinha, para vocês decorarem. Porque nós temos aquele valor ali do pré-hipertenso. Eu não vou adotar o número pré, eu quero saber o número hipertenso. A partir de qual número o indivíduo é considerado hipertenso? Qual que é o mínimo? Eu falo assim, até aqui você está ok, está no pré-hipertensão, mas você ainda não é considerado hipertenso. Oi? Nós temos a diastólica e a sistólica. Vamos primeiro na diastólica. 89. De 90 já é considerado hipertensão. Então, bem. E qual que é o outro? 140. 139 milímetros de mercúrio. Aí nós temos, obviamente, as variações: hipertensão grau 1, hipertensão grau 2, hipertensão grau 3 e emergência hipertensiva. Da mesma forma, nós também temos a emergência hipotensiva. E aí nós temos um valor que ele não é mensurado junto com os sinais vitais, mas dependendo do diagnóstico do paciente, a gente mensura diariamente. Ok? Por exemplo, lá onde você vai, nós ficamos um mês medindo diariamente. Por quê? Para a gente saber quem era aquela pessoa. Porque a família diz, ele tem uma instabilidade glicêmica. Então vamos medir para ver se realmente é instável ou se é apenas o que você acha. E aí nós vimos nas medidas que é apenas o que a família acha. Pode ter alterações momentâneas, assim como pode ter em qualquer outro sinal vital. Então nós vamos colocar aqui a glicemia. E aí nós temos duas glicemias, né? A glicemia de jejum e eu vou colocar aqui a glicemia não jejum, ok? A enfermagem gosta de chamar de glicemia pós-prandial. Certo? Jejum, qual que é o mínimo?
literatura vai me trazer o número 100. Na prática, tem lugares que usam 120. Ok? Estou falando da de jejum. E a de não jejum? Ou seja, o paciente comeu e eu medi a glicemia dele em um período de até 2 horas após a medida. 120, 130? Boa, 120 ou 130? Teve uma época, né, e em alguns lugares até ainda usa esse número, 126. Então, meu, sacanagem, né? 126. Poxa, 126. E qual que é o máximo? Já vi lugares colocando 180, já vi lugares colocando 200, já vi lugares colocando 220. Aqui nós vamos pegar quem? Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Tisiologia. Da mesma forma que eu posso pegar tanto a de cardiologia quanto a de tisiologia. Aqui nenhuma sociedade linkou, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nós temos a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ok? 200. Miligramas por decilitro. Ok? E aí tem lá o valor também da hemoglobina glicada, mas aí da hemoglobina glicada é mais para fins de diagnóstico da classificação da glicemia, se tem ou não diabetes e qual é o tratamento que o médico vai aplicar para essa pessoa. Então, esses são valores mínimos que a gente tem que devem ser observados por vocês. Porque muitas vezes, né, principalmente no caso aí da glicemia, nós vamos pegar principalmente os casos de problemas hipoglicêmicos, que são muito confundíveis com problemas de pressão arterial. Mas tem um sinal muito claro na hipoglicemia, que fala assim, não, a chance de ser hipoglicemia e não hipotensão arterial é enorme. Aí você mexe, ok? Só não tenho um aparelho de pressão, mas tenho sempre comigo o aparelho de glicemia. Paciente que eu peguei, que ele foi atropelado na rua e aí teve uma hemorragia e eu não tive luvas, e aí você faz o quê? Vou pôr a minha luva assim. Fala só com uma camisetinha, você até tenta estancar com a camiseta, quando a camiseta começou a molhar, você fala assim, estás no céu, vai, você liga óbvio para o jogo zero, mas não tem o que fazer.
não mexe no paciente e você vai ver o que pode levar. E se você comprasse briga, a chance de eu apanhar era enorme. Então, eu falei, não pode ir, vá com Deus e que Deus te proteja. Então, esses são os valores mínimos para a gente fazer uma avaliação mínima no paciente. Eu não posso simplesmente mandar um paciente para uma UTI sem eu minimamente ter padrões de sinais vitais. E não precisa nem ter sido você que pediu, pode ter sido o seu médico, não tem problema. Mas eu não posso, não tem como. E não tem como eu passar o plantão inteiro sem minimamente ver o sinal vital de um meu paciente, seja onde eu estiver. Principalmente você lá na sua diálise. O enfermeiro que admite o paciente dá algo para o paciente e nem olha os sinais vitais para você. Você é comunado. Olha, seu anjo é muito bom, te protege bastante. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Aí os padrões, só a elevação simples vai me dar um problema? Não. Eu preciso ter uma elevação dos sinais vitais e outras alterações. Outras alterações que a gente vai olhar para verificar se o paciente é elegível para um leito de UTI. E aqui eu não estou nem falando de uma cirurgia em que o paciente já tem o leito da UTI reservado. Existem algumas patologias que já, independente do valor do sinal vital, esse paciente é elegível para UTI. O paciente teve um infarto agudo do miocárdio, vai passar alguns dias lá com a gente. O paciente teve um AVC, pouco importa se é hemorrágico ou isquêmico, vai passar alguns dias lá com a gente. Né? Paciente vai ter uma outra patologia. Aqui o quadro de sepsis ele já é visível lá no próprio hospital. Né? Mas, por exemplo, o paciente teve um infarto pulmonar. O infarto pulmonar ele é chamado de TEP. Mas é igual, a mesma coisa que acontece. Os três aqui são infartos se for isquêmico. Um é infarto do coração, um infarto do pulmão, outro é infarto do cérebro. Isquemia em qualquer um desses órgãos, ok? Mesmo se ele não tiver nenhum desses quadros, nós temos que também avaliar o nível de consciência. E aí, quando a gente avalia nível de consciência, nós também vamos ver isso. A principal escala é Glasgow. E o que o Glasgow verifica? Nível de consciência? Não. Glasgow não verifica nível de consciência. Glasgow verifica a possibilidade de lesão neurológica. O Glasgow, eu posso imaginar se esse cérebro está sofrendo ou não. Esse sofrimento pode ser transitório ou esse sofrimento pode ser permanente. Ok? Tudo bem? Então esses são os padrões que a gente fala, ok, o paciente é elegível para a UTI. Repito, quem vai definir se o paciente vem ou não é o médico, não sou eu. E que médico? Médico intensivista. Beleza? Aí sou comunicado pelo médico ou pelo administrador. Geralmente quem vai me comunicar é o médico. Né? Ou o enfermeiro lá do setor. Vamos supor, o paciente está no PS e aí entra o paciente com um quadro elegível para UTI, seja alterações de sinais vitais ou de nível de consciência, seja um diagnóstico padrão, né, já para ele vir para a UTI. Estando no PS ou na enfermaria. O enfermeiro vai me ligar. Ô Vitor, tudo bom? O médico aqui acabou de me comunicar que o paciente fulano de tal vai subir para a UTI. Eu acabei de ver aqui no sistema que está com um leito X disponível. Posso te passar o caso? Você fala, ok. Né? Eu costumo trabalhar com um monte de papéis no bolso. Na UTI você tem aquele uniforme privativo. Então eu chego na enfermaria, eu vou lá no setorzinho do
dos papéis, os rascunhos, sabe, dos exames que já foram vistos e não vai ser usado mais, ou algum papel que virou rascunho, eu corto aquele sulfite em 4, né? Corto uns 4, 5, então vou ficar com uns 20 papel no bolso. Vou passar. E aí eu vou anotando, vou fazendo essas perguntas e vou anotando os sinais certos. Então eu já sei que essa pessoa vem para mim. O máximo que eu posso ter ali é a autonomia de mudar o leito. Semana passada, semana retrasada, nós vimos o padrão da UTI. De forma geral, o ideal é que na minha enfermaria eu consiga ver o máximo de leitos possível. É a melhor dos mundos. Porque às vezes a gente trabalha em UTI que não dá. Você de vez em quando tem que ficar rodando, paciência. Mas às vezes você tem uma UTI em que vagou um leito na sua frente. E pelo diagnóstico você fala assim, esse paciente seria bom ele ficar aqui. Porque qualquer coisa eu já saio do leito, do posto e já faço a intervenção rápida. E aí às vezes, né, quem é do administrativo vai olhar o número e vai preencher o número. Vamos supor, o leito da minha cara é o leito 10. E aí às vezes o administrativo dá o leito 2. Eu tenho essa autonomia. Mas não vai internar no 2, não, vai internar no 10. Isso é uma autonomia que você tem, independente do hospital que você trabalha. Aí o paciente sobe. Você pega o caso, você fala porque quem dá a vaga é o médico, mas quem manda subir é você. Ok? Por quê? Porque é você que, para mandar subir, o que você vai ter que fazer? Que é a aula de hoje. Isso aqui foi só um recordatório da primeira aula. Como faltou muitas pessoas, eu só fiz uma revisão da primeira aula. A aula de hoje, na verdade, está começando agora. O que eu tenho que fazer quando eu recebo uma ligação e recebo um caso de um paciente que vai internado na minha UTI? O que eu preciso fazer? Posso apagar aqui o rádio e o TAC? Ótimo. Isso não montei slides, e eu não sei se eu vou conseguir montar o slide disso. Então, ao término da aula, eu peço que vocês copiem. Se eu conseguir montar o slide, eu disponibilizo para vocês. Se eu não montar o slide, que esteja no caderno de vocês. Por quê? Porque o que tiver aqui, eu vou perguntar. Tá? Eu vou perguntar exatamente isso. Você acabou de receber um paciente. Eu vou inventar um caso qualquer. Você, como enfermeiro, o que você fará? Qual é a sua atribuição como enfermeiro para receber este paciente na UTI? Então, me passou o caso, qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço? Acabei de desligar o telefone. E, na verdade, essa primeira coisa, eu acabei de dizer, provavelmente ela já vem do administrativo. Eu até tenho autonomia de mudar. Qual é a primeira coisa? Preparar o leito. Ok? Então, a pergunta é, qual é o leito? Essa é a primeira coisa que eu faço. Na verdade mesmo, a primeira coisa que eu faço não é isso. Eu vou colocar aqui apenas o número 2, porque hoje a aula não é de gestão. Mas quem teve aula de gestão comigo, vocês tiveram? Não. Vocês tiveram? Gestão comigo? Quando a gente começa uma escala, qual que é a primeira coisa que eu faço quando começo o meu plantão? Pouco importa se eu estou na UTI ou se eu estou numa enfermaria. O que eu faço? Quem cuida de quem? Eu separo os técnicos para os pacientes que já estão internados. Beleza? Se eu estou numa UTI, é todo mundo técnico, a escala é facinho e tranquilinho. Se eu estou numa enfermaria, é um pé imenso, porque eu tenho auxiliares e técnicos. E tem procedimentos que os auxiliares não têm que fazer.
fazer. E aí eu tenho que ficar olhando para o paciente se o paciente tem aquele procedimento. É um porre trabalhar, porque às vezes no meio do plantão vem o auxiliar e fala assim, então, enfermeiro, você fala, técnico, desculpa, fala, auxiliar. Você me deu um paciente X e eu não posso fazer o procedimento Y. Vai ter que mudar. Ok. Na UTI isso não acontece porque todo mundo é técnico. Beleza? Aí quando eu digo quem cuida de quem, então eu falo, você, Silvano. Você, Silvano, vai cuidar do paciente do leito 2, do leito 4 e do leito 6. E quem você vai admitir? Eu nunca começo um plantão num hospital sem dizer quem você vai cuidar e qual é a sua admissão. Se eu tiver 10 técnicos, um dos técnicos vai ter lá 10ª admissão. Mas ele vai ter. Por quê? Porque eu não sei quantos pacientes eu vou ter de alta e quantos pacientes eu vou ter de admissão. Numa UTI, você festeja quando o paciente está de alta. Vai para casa, só que trava. Por quê? Porque agora você tem um leito livre, você não sabe o que tem. Pode vir qualquer coisa. E quando o paciente entra na UTI, ele entra para ser estabilizado. Ou seja, você vai ter um trabalho de no mínimo uns 30 minutos para acomodar esse paciente no leito e falar assim, agora eu posso sair e vou anotar o que eu fiz. No mínimo, uma meia horinha lá em cima do paciente. Então tem o lado bom da alta, mas tem o Kinder Ovo que você não sabe o que vem, porque vai abrir. E aí se eu tenho 10 técnicos, eu vou dizer, por isso que este é o primeiro. Você vai cuidar do paciente 2 e 4, primeira admissão. 1 e 3, segunda admissão. 5 e 7, terceira admissão. 6 e 8, quarta admissão. 9 e 11, sexta e quinta admissão. 10 e 12, sexta admissão. E eu coloco. Por quê? Porque quando vem a primeira admissão, o que os outros técnicos fazem? Nada. Porque a responsabilidade é de quem? Do mundo. O que importa? Se a admissão é do teu lado ou de uma outra ponta da UTI. Quem é a primeira admissão? É você, segundo agora. Por quê? Porque todos os pacientes eu tenho que admitir. Você só tem que admitir um. Entendeu? Primeiro, é o que você estava falando, eu sou auxiliar. Auxiliar de escravo. Isso, agora nós seremos, né? Isso, escravos. Entendeu? Porque quando eu falei para vocês, quando eu estou trabalhando na UTI e falo assim, um enfermeiro tem que ser técnico, por quê? Porque eu dividi de forma, mano. Pô, enfermeiro trabalha pra caramba, hoje eu sou bom, você é técnico. Ô, Vitor, vai continuizando, não, hoje eu sou técnico. Pergunta para a enfermeira. Eu não quero saber de nada. Hoje eu sou técnico. Hoje eu só dou banho, faço curativo e medicação. E só. Ok, eu até vou lá no estudo, não tem problema, eu lavo um monte de comando. É bem mais tranquilo. Então eu jamais vou começar um plantão dessa forma. Aqui ele está como o número 2, mas na verdade ele é o seu número 1. Porque você já começa o plantão. E eu vou repetir. Nunca comece um plantão sem dizer para o seu técnico qual é a admissão que ele vai fazer. Eu estou falando isso por experiência de causa. Doeu. Porque você tem que chegar então me ajudar. Eu também pedi ajuda para ele, não, filho. Aqui está todo mundo para trabalhar. A sequência é essa. Eu não quero admitir. Não seja para isso. Eu vou chamar a supervisora. Você troca ideia com ela. Se for um hospital, né, particular, tomara que ela te mande embora, porque eu não tenho saco para ficar discutindo com você. Simples assim. Então aqui você vai designar o técnico de enfermagem responsável. E
Repito, a responsabilidade é sua como enfermeiro. O máximo que você faz é compartilhar a responsabilidade. Se tiver 10 admissões, quem vai admitir os 10 pacientes? Você. Todos os pacientes. Imagina, tenho 10 admissões, meia hora para cada paciente, e isso se os pacientes vierem tranquilinho. 10. 2 pacientes já me daria 1 hora. 10 pacientes, 5 horas. Só fazendo a admissão. Isso sem falar que eu não registrei nenhum. Eu não escrevi nenhum. Porque depois eu tenho que sentar e registrar tudo. Se tiver no site, inclusive comigo. Tem que registrar tudo que foi feito. Você tem que colocar lá no seu histórico de admissão. Beleza? 3. Aqui está o número 3, mas eu já começo o meu plantão fazendo isso também. Um leito de UTI, estando com o paciente ou não, um leito de UTI, estando com o paciente ou não, um leito de UTI, estando com o paciente ou não, ele tem que ter o quê? Vamos imaginar, o leito não tem um paciente, não tem ninguém, o leito está vazio. O que tem que ter naquele leito? Óbvio, a cama é óbvio, por isso que se chama leito. Tem que ter o que, Samara? Um monitor. Por que se chama monitor? Porque é uma tela, é um monitor, eu olho ali, né? Os parâmetros dos sinais vitais. Eu não preciso ficar medindo, na verdade, eu não encosto no paciente. O monitor faz tudo isso para mim. E o que tem que ter nesse monitor? Porque o monitor é só isso aqui, ó. Isso é um monitor. Isso é um monitor. É a tela. O que tem que ter plugado no monitor? O monitor vai verificar tudo que está ali, ó. Ele vai verificar a frequência cardíaca, vai verificar a pressão arterial, vai verificar a saturação e vai verificar a temperatura. Eu já vi monitores que verificam a frequência respiratória, ok? Não aconselho, mas eu já vi monitores que fazem isso, que ele verifica a oscilação do tórax. Não aconselho, tudo bem? O que para verificar a frequência cardíaca, e aqui não é só a frequência, ela vai verificar o ritmo, mais a frequência cardíaca. O que tem ali? Não, eu quero saber o que tem no monitor. Porque eu vou plugar no monitor e no paciente. Porque alguma coisa vai estar no paciente e outra vai estar no monitor. Beleza? No monitor é só o caminho. Eu quero saber o que está saindo do monitor e vai ficar no paciente para me dizer que neste paciente eu vou conseguir verificar o ritmo, né? Eu até consigo verificar as ondas, mais ritmo, mais frequência. Oi? Cabo ECG? O oxímetro está aqui embaixo. Saturação, o oxímetro. Aqui são os eletrodos, mais os cabos. O que são os eletrodos? É o que está plugado no paciente, é a colinha, o que você vai colar no paciente, ok? E o cabo é o que você vai prender no eletrodo. E ele tem que estar testado, eu não posso. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tiver um leito de UTI que não tem isso, eu não tenho um leito de UTI. E o que eu faço com esse leito? Ele não aparece no sistema. Por quê?
não tenho este leito. Ah, não, mas a cama está aí, Vitor. Eu sei, a cama está aí. O monitor está ali. Eu sei, o monitor está ali. Só que eu não tenho os cabos. Aí o paciente vem, eu vou verificar a condição cardíaca do paciente. Como? Se eu não tenho os cabos. E o leito ele tem que estar pronto e preparado. Por quê? Porque pode subir emergências. Professor, já aconteceu você estar trabalhando na UTI e subir emergência que só deu tempo para o médico ser avisado? Já. E você vai fazer o quê? Nada, filho. Você recebe o paciente e faz o que tem que fazer. Né? E vai conversando com o médico e fala assim, ó. Qual que é o quadro, me passa o caso e vida que segue. Então o leito tem que estar preparado. A responsabilidade. Se eu já começo o plantão e eu digo para você que você é a primeira admissão, e eu digo para você que você é a segunda admissão, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ir lá no leito vago e ver se o leito está pronto. Ir lá no leito vago e ver se o leito está pronto. Para funcionários inexperientes, eu até falo, vai lá no leito vago e vê se o leito está preparado. Para macaco velho, eu não perco meu tempo. Por quê? Porque, pô, se você ainda não aprendeu isso, você não merece estar aqui, vai para a enfermaria. Sai daqui. É o seu trabalho. Da mesma forma, você está lá com o paciente do leito 3, o seu paciente teve alta. Qual que é o seu trabalho? Eu tiro toda a roupa tudo que é de rouparia, eu despacho, tudo que é de material, eu despacho. Depois que foi feito a terminal, porque eu preciso avisar para a equipe de limpeza fazer a terminal, quem vai montar o leito? Tu que estava com o paciente, não sou eu. Não era você que estava com o leito 3? Ótimo, deixa o leito 3 preparado. E o que é o leito 3 preparado? É lençol e tudo que vai no monitor. Porque se faltar alguma coisa, eu vou chamar você. Você, cara, tudo bom? Está acabando o plantão, né? O leito 3 não está preparado ainda, por quê? Bora? Vai preparar o leito 3 antes de ir embora. Vai, por gentileza. Não dê um tiro nos nossos pés. Ok? E aqui o cabo ele tem que ser testado. Porque é muito comum. Os cabos eles quebram com uma facilidade muito grande. Parecido com os cabos do eletrocardiograma. E é isso que ele vai fazer. Um eletrocardiograma, só que plugado no monitor. O cabo tem que estar testado. Por isso que quem deu alta para o paciente é quem vai montar o leito. Porque se eu acabei de dar alta para o paciente e o cabo estava naquele paciente, significa que o cabo estava funcionando. Você deixa aquilo organizado. Aí cada hospital tem uma forma, uma técnica, uma regra de organizar aqueles cabos. Tudo bem? PA, o que eu vou ter aqui? Cabo mais. Aqui é o cabo ECG, né? ECG. Esfigmomanômetro. Né? O esfigmomanômetro você pode colocar aí como aparelho de PA mais braçadeira. O aparelhinho de PA é só aquela borrachinha quente, né? E a braçadeira é o que envolve o braço do paciente. Ok? E aqui, por fim, o termômetro. Beleza, isso aqui é no monitor, ótimo. O leito está montado no monitor. E se o paciente tiver problema respiratório? O que tem que ter? Régua de gases. Todo leito tem que ter a sua régua de gases. Porque eu tenho a régua que vai oferecer, a parte que vai oferecer o oxigênio e a parte que vai aspirar o paciente. Régua de gases.
aí você vai ter que ter o fluxômetro, que vai medir o fluxo do gás que está sendo infundido no paciente. E o frasco umidificador, minimamente. Tem lugares que já deixa preparado, tem lugares que não deixa preparado. A maioria dos lugares que eu trabalhei já deixa preparado. Por quê? Porque tem que estar na mão. Eu não sei quem vai subir. Imagina, eu jogo o paciente, né, transfiro o paciente para o leito. O paciente precisa de um suporte de oxigênio. Eu bato o olho lá na régua de gases, não tem o fluxômetro. Putz, aí alguém vai ter que sair, correr atrás, pegar, voltar, plugar, entendeu? Olha o tempo que você perde. Tá? Então, minimamente, o leito tem que ter isso. E, tecnicamente, o leito tem que ter o quê? O que tem que ter num leito de UTI? Eu posso ter numa UTI 100% dos pacientes intubados? Não. Eu vou falar para o paciente, espera aí a sua vez, porque eu já atingi o meu limite. É isso? Você vai dizer, a cada hora, agora. Espera, porque o limite aqui é 80%. Não é você que vai superar o limite. Sou eu. Eu posso ter numa UTI 100% dos pacientes intubados? Claro que pode. E eu vou te falar, o paciente entubado é o que dá o menos trabalho. Então o que tem que ter no leito? Ventilador. Porque imagina o teu pai, o teu filho, o teu marido internando numa UTI, e aí sai o médico e fala assim, então, sinto muito, mas o seu familiar faleceu porque o leito da UTI não tinha um ventilador. Não há o que você fazer para trazê-lo de volta, mas um bom advogado vai arrancar o fígado de todo mundo aqui no hospital. Você fala assim, o problema não é meu filho. Ou esse leito nem deveria estar disponível, esse paciente deveria ser transferido para outro lugar, ou ficar lá no PS. Tá maluco? Mas se admite um paciente e não está preparado para admitir o paciente. Na UTI a gente se prepara para o pior. Qual é o pior paciente possível? Se prepara para ele. Por quê? Porque o que vier, você está preparado. Você está preparado para o pior. É mais ou menos regra de marinheiro, sabe? Antes de você subir no navio, você tem que pensar em tudo que você vai precisar no navio. Por quê? Porque depois que você estiver no meio do mar, você vai pegar o que está faltando aonde? Você vai ter que golfinho. Ok? E aí, ó, o ventilador mecânico, ele tem que ter os equipamentos, o ventilador, mais todo o suporte para a ventilação. Né? Todos os tubos e os componentes necessários para a ventilação, caso seja necessário. E aí, também o que nós vamos ter? Na UTI eu fico contando gotas? Eu conto gota na UTI? Então o que tem? Não tem. Bomba de infusão. Óbvio, se eu tenho bomba de infusão, eu tenho que ter um suporte de soro para essa bomba de infusão. O suporte de soro tem em qualquer lugar. Na enfermaria eu não preciso ter bomba de infusão. Não tem. Eu preciso ter bomba de infusão. Eu não posso ter um leito, e aqui é o mínimo. Eu já trabalhei em várias UTIs que literalmente você via lá o leito, e o que você faz com esse leito? Esse leito está parado. Por quê? Porque falta equipamento. Ah, mas tem um paciente no PS que está precisando de um leito de UTI. Ok. Aí o problema do hospital e do enfermeiro e do médico do PS. Por quê? Porque
para o paciente. Se ele vai usar ou não, é outra questão. Mas eu não posso colocar um paciente num leito de UTI se eu não tenho minimamente isso aqui. Voltamos para cá. Porque quando eu falo, Silvana, você está com a primeira admissão, o que a Silvana vai fazer? Ela vai lá no leito. Assim, ó, só confere para mim, Silvana, a gente está com o leito 10 vago, se o leito 10 está tudo certinho, tá? Se não falta nada. Ok? Está tudo ok. Ah, na passagem de plantão falaram que estava ok. Ok, não confio. Ela vai ver. Por quê? Porque se der M, eles vão virar para você e falar assim, ok, está tudo certo, na passagem de plantão falaram que estava certo e enganaram você. Não, filho, vai entrar no tempo. Beleza, o paciente chegou, abriu a porta, veio com a maca, pau, colocaram lá o prontuário, ou o prontuário está embaixo, né, do colchão, ou se for um prontuário eletrônico, melhor ainda, porque já está tudo disponível no sistema, todos os dados necessários, e aí nós fazemos a transferência. 1, 2, 3, pum! Ótimo! Coloquei o paciente no leito. E aí, o que eu faço? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Sinais? Eu vou medir sinais? Eu vou pegar a panelinha? Então eu vou fazer o quê? Qual é a primeira coisa que eu faço? Monitorizar o paciente. Por quê? Porque eu preciso ver esse paciente. E não é olhar a pessoa. Eu preciso ver os parâmetros dos sinais vitais. Por isso que eu preciso decorar isso aqui. Como é que eu vou trabalhar no hospital se eu não sei sinais vitais? Como é que eu vou trabalhar numa UTI se eu não sei avaliar sinais vitais? E ali eu não estou nem falando da análise da qualidade do traçado. Porque pela qualidade do traçado você vai ver esse paciente. Então, se o paciente está com camiseta, a gente desce o paciente. Se der para despir, desce. Se não der para despir, você corta. Paciência. Ok? Camiseta você compra outra. Vida não. E aí eu monitoro o meu paciente. Beleza? Monitorei o meu paciente. Porque aí eu vou verificar todos os sinais vitais. Mas, o que está faltando de sinal vital ali, que não tem ali? Glicemia capilar. Mas, como é que eu avalio o coração? Aqui até pode ser o sexto, até concordo. Acesso venoso periférico, grosso, calibre. Por quê? Porque às vezes o paciente pode vir da rua ou da enfermaria sem acesso venoso. Se ele tem um acesso venoso, beleza, vai usando o que tem e já vai procurando o outro, dependendo do quadro. Tá? Por quê? Porque medicação não tem comprimidinho? Você toma comprimido? Não, tudo endovenoso. Por que você não toma comprimido? Não tem. Porque não tem o tempo do negócio bater no intestino, ser digerido para depois ser absorvido, metabolização primária no fígado, cai no coração para você ser. Não, nada. Às vezes a metabolização primária já destrói a droga, do que ela tem que ser agida na sua ação principal. Então já vai direto ao endovenoso porque não tem metabolização primária. Ok? Já vai direto para a ação. E o que é a absorção mesmo? O que significa a palavra absorver? Em saúde, eu falo, meu paciente absorveu a medicação, ou absorveu lá no sistema digestório, absorveu os nutrientes.
nutrientes. O que significa absorção? Vocês vão decorar de uma forma bem ridícula e bem simples, ok? Absorver significa retirar qualquer coisa de qualquer lugar do corpo e jogar essa coisa para o sangue. Cara? A gente já viu isso. Inclusive na aula de sonda nasoliteral. Lembra lá da revisãozinha do sistema digestório? De Vânia, boa noite. Ok? Absorção significa retirar um componente de qualquer parte do corpo e transferir esse componente para o sangue. Eu dei medicação intramuscular. Essa medicação está absorvida? Você tomou lá uma medicação intramuscular. Essa medicação está absorvida? Sim ou não? Sim ou não? Intramuscular. Está absorvida? Sim ou não? Está dentro do músculo. Está absorvido? Não. Por isso que eu preciso entender essas coisas. Ela vai ter que sair do músculo e ir para onde? Para a corrente sanguínea. Eu dei uma insulina intradérmica. Está absorvido? Não. Tem que sair da derme ou da hipoderme e ser transferida para o sangue. Coloquei uma medicação sublingual. Está absorvido? Não. Tem que sair da mucosa oral e cair no sangue. Medicação intrafetal. Está absorvido? Não. Tem que sair da mucosa fetal e cair no sangue. Medicação via oral. Caiu lá no trato digestório. Está absorvido? Não. Medicação inalatória. Está absorvida? Não. Tem que sair dos alvéolos e cair no sangue. A única medicação que não precisa sofrer absorção é a que eu já jogo direto no sangue. Por isso que não teria, eu não perguntei. Porque às vezes você não consegue absorver tudo. Tá? Por isso, do acesso venoso periférico, de grosso calibre. Se o paciente, e isso nós vamos ver mais lá na frente, necessitar de droga vasoativa, aí já não é mais um acesso venoso periférico. É um acesso venoso central. Mas aí eu explico depois, mais pra frente. Aqui é só, o que eu preciso fazer para admitir essa pessoa na UTI? O que eu preciso fazer? E aí eu vou colocar aqui o sexto, por quê? Porque isso aqui eu posso fazer depois. E normalmente eu estabilizo o paciente, depois que o paciente está estabilizado, aí eu faço um eletrocardiograma. Ah, mas o paciente não é diabético, o paciente não é cardiopata. Por que você fez a glicemia e o eletrocardiograma? É padrão. Nunca trabalhei numa UTI que não pedia. Todas as UTIs pediam. Todas. Que oração que a gente faz? Então ainda temos. Tudo bem? Então, meu paciente acabou de chegar. Eu recebi a ligação. Ó, Vitor, paciente assim, fulano de tal, sexo masculino, 42 anos, teve um diagnóstico X, né? Já foi admitido aí no sistema ele está no leito Y, no leito 10, e ele está com os parâmetros vitais desta forma. Posso subir o paciente? Ok, pode subir. Aí eu já aviso o técnico, aviso o fisioterapeuta, o médico já vai estar sabendo. E a gente literalmente espera. Óbvio, quando isso eu estou tocando os outros trabalhos. Quando o paciente vem, aí eu vejo se ele necessita de outros componentes que seriam utilizados aí dentro dessa coisa. Tudo bem? Mas todos os pacientes
que aqui, percebe que é a parte clínica. Aqui nós só estamos falando de parte clínica. A gente só clinica? O enfermeiro só clinica? Seria uma maravilha se eu fosse igual o médico, que eu só clinicasse, terminasse de estabilizar o paciente e vira as costas, vou anotar, né, fazer o relatório de admissão do paciente. Posso apagar essa parte aqui? Posso? A absorção, eu passei a pomada na sua pele, ela está absorvida? Não. Ela tem que ir para onde para ser absorvida? Sair da pele e ir para o sangue. Dei uma medicação intramuscular, ela está absorvida? Ela tem que sair do músculo e ir para onde? O sangue. Você tomou uma insulina subcutânea, está absorvida? Não, tem que sair do tecido subcutâneo. Você acabou de comer, os seus nutrientes foram absorvidos? Não, ele tem que sair do intestino e ser jogado para o sangue. Você acabou de respirar, o oxigênio foi absorvido? Não, tem que sair do pulmão. Então a absorção é a capacidade que o corpo tem de retirar qualquer componente de qualquer lugar e transferir esse componente para o sangue. Ok? E aí, ó, este componente tem que ser hidrossolúvel. Por isso que lá, muitas vezes vocês vão ver hidrossolúvel e absorvível. Ele tem que estar diluído em água e ele tem que ter a capacidade de ser diluído, de ser absorvido, desculpa. Ou seja, ele ser transferido da membrana do vaso sanguíneo e cair para o sangue. E aí, quando ele está dentro do sangue, aí eu posso dizer, agora sim ele foi absorvido. Ok? Tudo bem? Beleza até aqui? Então a parte clínica é essa. E aí aqui pouco importa. Se o meu paciente precisar de tubo, a gente vai ter que preparar material para intubação, né? E aí cada paciente pode ter mais procedimentos a ser feito. Ok? O paciente só internou com um quadro de infarto agudo do miocárdio, está consciente, mas vai passar 48 horas na UTI para observação e controle dos marcadores cardíacos. Vai comer via oral, está consciente, compactuando, mas vai ficar aqui na UTI de observação. Ok, você vai fazer só isso. O paciente está com um quadro de AVC, está inconsciente, está com o Glasgow rebaixado, precisa de um suporte ventilatório. Além disso, você vai preparar o material para intubação, preparar o material para sedação, preparar o material para acesso venoso central. Depois que terminou o processo de intubação, aí você prepara o material para a sonda vesical e prepara o material para a sonda nasointeral. O médico acabou o trabalho dele, virou as costas e foi embora. Você vai ficar lá, você ainda vai ter que terminar, passar a sonda vesical e a sonda nasointeral. E aí eu posso ir embora e fazer o relatório? Não, por quê? Porque nós somos nurses. É um absurdo a gente ganhar a merreca que a gente ganha. E na UTI é um absurdo a gente ganhar o mesmo que o enfermeiro de uma enfermaria. No máximo eu ganho 20% a mais na saúde. É um absurdo. Com todo o respeito ao enfermeiro da unidade básica de saúde, é um absurdo ele ganhar mais do que o dobro do que ele. É um absurdo. Não que ele tenha que ganhar menos, não é isso. Pelo contrário, eu acho que ele merece cada centavo que ele ganha. O que eu estou falando é um absurdo de enfermeiro da UTI ganhando tão pouco. Olha só de falar já cansou, né? Nós só estamos falando. E já cansou. Imagina trabalhando. Agora vocês entendem quando eu falo, tem plantão que você termina e você fala assim, nossa, acabou o plantão? Porra, bem ligeiro.
já está lá. O que a gente faz agora? Vou lembrar disso. Se for seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido. Eu vou colocar esse daqui até aqui embaixo, ok? Pois é, né? Mas não tem, a gente se diverte também. É engraçado, mas a gente. Mas pergunta se ele quer sair de lá. Se me chamar para ir para o hospital, fala, Vitor, tem essa enfermaria aqui tranquilinha, nossa, não faz nada de UTI. Pergunta para outro, vai querer. Cada um gosta do que gosta. Ok? Aqui, grades elevadas. Só que seria mais ok, né? É até administrativo, mas eu vou colocar aqui para ficar fácil para entender. Grades elevadas e decúbito elevado. Decúbito. Decora da seguinte forma. Hospital não é hotel. Por mais que a gente, na outra, nós estamos falando da parte hotelaria do hospital. Decora, hospital não é hotel. Por quê? Porque no hotel, ok, a cama certinha. Nunca você vai deixar no hospital a cama reta. Minimamente você deixa ali, cara, nem que seja 15 graus. Ok? Por quê? Porque se você estivesse bem, você não estaria aqui, filhos, aqui no hospital. UTI, então, aí é que a gente não deixa mesmo. Exceto se for um indicativo da patologia. E aí o médico solicitar. Aqui hoje tem muito pouco, né? Eu comecei a trabalhar há uns 30 anos atrás, a gente fazia muito PVC, pressão venosa central, e aí o paciente tinha que estar dentro do resultado total. Mas mesmo assim, a gente deixava mais nesse momento na hora da medida, depois elevava de novo. Tá? Não deixa o decúbito rebaixado, ou decúbito horizontal a 0 graus, ou a 180 graus. Né? Tudo bem? Ótimo. Por quê? Porque se eu bater o olho no leito, eu tenho que ver as grades elevadas. Tá? Não posso ver a grade abaixada. Ah, mas o paciente está consciente, está orientado, ele só teve um infarto, ele está aqui só para observação. Ok, grades elevadas. Até posso te sentar na poltrona, mas quando você estiver no leito, grades elevadas. Bom, então minimamente é isso que a gente vai ter. E aí o que a gente faz agora da parte administrativa? Isso aí é obrigação, não preciso nem falar. O relatório de admissão é lei. Está lá na lei do exercício profissional e está na resolução 736 de 2024, eu lembro de janeiro de 2024. Dá um apoio, por gentileza, acho que é 736, resolução sai. Isso lá eu sou obrigado a fazer, por gentileza, alguém. Eu sou obrigado, não é só a evolução. Não, a evolução é no dia seguinte. A primeira coisa que eu faço é a admissão, é o histórico de admissão. Depois eu faço o diagnóstico, depois eu faço a prescrição. 736, né? Ótimo. Administrativo. Isso aqui é você quem faz. Então aqui é a parte clínica. E aí eu vou perguntar exatamente assim. Você é o enfermeiro da UTI, chegou um paciente assim, assim, assado. Ao fazer a sua admissão, descreva as obrigações clínicas mínimas para todos os pacientes e as obrigações administrativas que você tem.
E graças a Deus, pelo menos na UTI isso acontece, na enfermaria, pasme. Tem um monte de enfermaria que não acontece, mas na UTI, seu enfermeiro, você prefere passar beira-leito? Claro, por quê? Porque eu quero ver. Por quê? Porque já aconteceu eu ver plantões sendo admitidos com paciente morto. E eu não estou afim de admitir um plantão com paciente morto. Você não confia em mim? Claro que não. E se eu bater o olho no leito, eu vou falar assim, como é que foi o plantão de hoje? Por quê? Porque está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Explica aí o que aconteceu. Não, sabe como é que é? Não sei. Termina de fazer, enquanto você não fizer, eu não assumo. Dependendo do colega, beleza, uma vez ou outra, você até fala assim, ok, hoje passa. Pô, foi um plantão, né? Caramba, você acabou de admitir o paciente, por óbvio, deu para fazer isso, porque ele acabou de ser admitido. Beleza, não, deixa aí. Tapa para cá e vem para casa, vai descansar, de boa. Mas que hora foi admitir esse paciente? Foi admitido 2 horas antes do término do plantão. Então filho, vai fazer. Porque eu não sou seu empregado, vai fazer. Então, você não gosta de mim? Você nem seu sobrenome, filho, a gente só fala e a gente trabalha. O que eu vou fazer amizade? Se der para a gente ser amigo, ok. Se não der para ser amigo, nunca foi o meu objetivo. Agora, faz o seu trabalho que eu faço mesmo. Não estou te dando uma amigo. O que você tem que fazer? Vamos pegar, o paciente está inconsciente. Como é que você sabe que o José é José e o Francisco? Como é que você sabe que esse é o José Francisco e aquele é o Francisco José? Ou vocês acham que isso não acontece? Não é conferir os dados. Você é enfermeira, filha. O que você precisa fazer com o Francisco José e com o José Francisco? Oi? Sim. Né? Vamos traduzir. Que a galera que não está no hospital fala assim, what? O que eu preciso fazer? Ok, mas o que eu preciso fazer? A pergunta é, na prática, nós somos aqui, estamos ensinando, somos professores. O que você precisa fazer? Por que você sabe que esse daqui é o José Francisco e aquele ali é o Francisco José? Como é que você sabe? Faz o quê? Identificação do paciente. Preciso identificar esse paciente. Porque não basta ele estar identificado só lá no prontuário eletrônico. Preciso bater o olho e saber que, opa, esse daqui é o fulano de tal. Tem lugar que põe na parede, tem lugar que põe na cama, cada lugar vai pôr onde quiser colocar, mas todos os lugares, além da placa, você tem o quê? A identificação é na placa e na pulseira. Gerações mimimi já vem discutindo. E a identidade do paciente? Merda, você está numa UTI, cara. Pelo amor de Deus. Ou você acha que isso nunca aconteceu do técnico de enfermagem dar a medicação, ao invés que era do Francisco José, deu para o José Francisco. A dieta do José Francisco foi parar para o Francisco José, e o Francisco José estava de jejum. Merda. Pelo direito constitucional, o direito à vida, óbvio, falando um pouquinho de advogativo, princípios advocatícios, todos estão no mesmo balaio, entretanto, o direito à vida está acima, porque se você morreu, a sua privacidade vai para o espaço. Grande bosta você ser um defunto desconhecido. Direito à vida, ele é básico, ele está acima de qualquer outro direito. E os erros podem acontecer, por isso que tem as metas internacionais de segurança do paciente. Nós não vamos nem aprofundar nisso, para não
Google aí, vai sair um monte de mapas mentais para você. Mas eu preciso. E pasmem, teve a maioria dos hospitais que eu trabalhei, quem era o idiota que sentava a bunda na frente do computador e digitava, imprimia, pegava a plaquetinha e colocava lá? Era o seu auxiliar? Não, filho, é você mesmo. E se não estiver lá, o que o enfermeiro do plantão vai falar para você? Ai, Vitor, cadê a identificação do paciente? Por isso que eu falei. Pô, o paciente acabou de ser admitido, eu vou virar para o meu colega e falar assim, meu, vai embora, relaxa, deixa que eu faço. Pode ir, vai na paz. E vai na paz mesmo, pô, eu não estou aqui para te sacanear. Não sou seu amigo, mas eu também não sou seu inimigo. Pô, você acabou de admitir o paciente, eu estou vendo aí, você está finalizando a admissão. Relaxa, vai de boa. Só faz lá o histórico de admissão, porque foi você que admitiu. O restante pode deixar que eu toco tudo. Da mesma forma com o Selim. Como é que eu vou saber se esse paciente é o Francisco José, se ele está dormindo, se ele está inconsciente? Como é que eu vou saber se esse aqui é o José Francisco, se ele está inconsciente? Tem que ter, no mínimo, 2 meios. E aqui a identificação, além da placa e da pulseira, você vai colocar no o SBA. Eu sempre esqueço a sigla. Eu vou tentar lembrar a sigla, mas hoje eu acho que eu não vou conseguir. O SBA é o relatório de passagem de plantão. Toda vez que você vai passar um plantão, você tem um relatório. No Google, se você colocar aí, significado do SBA, vai sair. A sigla é em inglês. Eu esqueci agora o significado da sigla. Mas é um relatório de passagem de plantão. Relatório de passagem de plantão. Ou, em alguns lugares, vai chamar isso como mapa dos pacientes internados. Porque além do seu relatório que você tem que fazer, você passa um mapa. E este mapa vai ter o nome do paciente, a data de nascimento ou a idade do paciente, o diagnóstico de internação, se ele tem alergia ou não, né, as principais medicações e procedimentos que ele está tomando e que já foi feito e o que precisa ser feito. Vamos supor, esse paciente vai operar amanhã. Isso vai estar lá no mapa, ou lá no seu SBA. O paciente no plantão noturno precisa fazer uma tomografia. Vai estar lá no seu SBA. Esse paciente precisa receber bolsa de sangue. Vai estar lá no seu SBA. E se não acontece esse procedimento porque você esqueceu de preencher o seu SBA, a culpa é de quem? Tua. Óbvio, seu outro colega também vai ter culpa, quem vai falar, né? Vou falar para você não leu o relatório de admissão, ou se o paciente está aqui há muito tempo, você não leu a evolução do seu colega do plantão anterior, leia do médico, não deu tempo, então, deveria. Você não leu a prescrição médica? Deveria. Eu não deixo nenhum técnico, estando trabalhando numa UTI ou numa enfermaria, começar o plantão sem antes eu ler a prescrição, porque eu quero ver o que meu paciente vai tomar. E aí eu conheço meu técnico, igual filho.